Sabe, no nosso mundo de hoje, que é super acelerado, a gente vive procurando respostas para tudo, né? Pois é, existe um guia com milhares de anos que fala direto para os nossos dilemas de hoje. Vamos mergulhar no livro do Eclesiástico. É um texto antiquíssimo, mas que, olha, é surpreendentemente prático. Fica a pergunta, o que esses conselhos que atravessaram o tempo podem ensinar pra gente sobre como viver bem hoje em dia? Bom, pra gente entender essa sabedoria toda, nosso roteiro vai ser dividido em 5 partes. A gente começa vendo de onde vem a sabedoria, depois qual é o caminho para chegar nela, passa pelas armadilhas que temos que evitar e, no final, qual é a grande recompensa disso tudo. Então, vamos começar pelo começo, pela questão mais fundamental de todas. De onde, afinal de contas, vem a verdadeira sabedoria? E é exatamente com essa pergunta que o texto começa. A ideia aqui é que a origem de uma coisa diz tudo sobre o que ela é, sobre a sua natureza. Olha, a primeira grande lição do livro é essa. Para a gente encontrar a sabedoria, primeiro a gente precisa saber de onde ela vem. E a resposta que ele dá é bem direta, sem rodeios. A sabedoria não é algo que a gente inventa, não é uma criação humana. Ela é descrita como algo divino, eterno, que vem do Senhor Deus e, pasmem, existe antes de todos os séculos. Isso nos leva a um conceito que é central em tudo isso, o temor a Javé. Agora, o que é fascinante aqui é como o texto redefine essa ideia. Não é sobre ter medo, sabe? Não é terror, é um respeito profundo, uma reverência. O texto chega a dizer que esse temor é a raiz, a coroa e o início da sabedoria. É o ponto de partida de tudo. Ok, então se a sabedoria vem de Deus, como é que a gente começa essa jornada para chegar até ela? Bom, o texto deixa bem claro. Esse caminho exige preparo e, mais do que tudo, muita perseverança. O segundo capítulo funciona quase como um mapa para essa jornada. Olha só os passos. Primeiro, preparar a alma. Depois, ser humilde. Ter paciência nas dificuldades. E, por fim, confiar. A mensagem aqui é muito forte, né? Sabedoria não é um atalho que a gente pega. É um processo que exige que a gente encare as dificuldades com resiliência. E olha, o texto não romantiza essa busca, não. Ele admite com todas as letras que esse caminho pode ser bem difícil, até amargo no começo. É algo que acaba afastando quem não tem aquela determinação para continuar. Beleza. Com essa base toda estabelecida, vamos ver agora como essa sabedoria se transforma em conselhos práticos para o nosso dia a dia. Especialmente, e isso é crucial, na forma como a gente lida com as outras pessoas. Aqui a gente vê um contraste que é, muito poderoso. De um lado, que o texto chama de amigo fiel, descrito como uma poderosa proteção, um verdadeiro tesouro. Do outro lado tem o amigo de ocasião, aquele que só aparece na hora boa, pra mesa, mas que some no primeiro sinal de problema. É um alerta que vale ouro e que nunca sai de moda sobre a qualidade das nossas amizades. E o texto não para por aí. Ele também traz um comentário social bem afiado, bem direto ao ponto. Essa comparação aqui mostra a dinâmica de poder, as justiças diferentes que existem para ricos e pobres. Fica claro como a posição social de alguém pode distorcer completamente a percepção da verdade e até o valor que se dá a uma pessoa. Mas claro, esse caminho para a sabedoria não é um passeio no parque. Ele está cheio de obstáculos. E o texto faz um alerta muito sério sobre uma armadilha específica: o orgulho. Uma atitude que pode desviar a gente completamente do caminho. Pois é. O orgulho é apontado como o principal problema. A raiz de todo o mal, basicamente. E por quê? A lógica é a seguinte. O orgulho é o que faz o coração se afastar da fonte de toda a sabedoria, que, segundo o livro, é Deus. E o orgulho é tipo aquela erva daninha, sabe? Ele nunca vem sozinho. Ele é a porta de entrada para um monte de outros problemas. Avareza, riquezas injustas, falar sem pensar, más companhias, raiva. Ele abre o caminho para comportamentos que, no fim das contas, acabam destruindo a gente por dentro. Então, depois de mostrar a fonte, o caminho e todas as armadilhas, o livro do Eclesiástico fecha o ciclo. E fecha de uma forma muito bonita, descrevendo quais são os benefícios, as recompensas de uma vida que é guiada pela sabedoria. E qual é, então, a recompensa final dessa jornada toda? O interessante é que não é nada abstrato, nada muito filosófico. O texto promete coisas bem concretas, bem palpáveis: paz, honra e uma vida longa. E os frutos dessa sabedoria são muitos, como se fossem os galhos de uma árvore bem frondosa. O texto fala de alegria, de segurança, de um nome que fica, de um propósito que dura e, claro, de um significado espiritual profundo.
Ou seja, não é só sobre ter uma vida longa, mas ter uma vida plena, cheia de sentido. Tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Num mundo que é tão, mas tão diferente daquele em que o Eclesiástico foi escrito, qual desses conselhos de milênios atrás, sobre amizade, humildade, justiça, qual deles fala mais alto hoje em dia? Fica a impressão de que a verdadeira sabedoria, no fundo, não tem data de validade.